Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, que está assim. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Aqui eu quero destacar a pessoa de Jesus neste milagre. Porque Jesus, como você sabe ou deveria saber, Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Deus Redentor, é o nosso Salvador, é aquele que foi enviado pelo Pai para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Pois bem, Jesus, quando o anjo anunciou o seu nascimento, o anjo disse que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, porque estaria habitando conosco, andando conosco. E foi exatamente o que aconteceu. Ele saiu da sua glória, se humilhou para se tornar um homem como nós e viveu entre nós. E então cumpriu a sua missão. O que eu encontro nesse texto, desse milagre que literalmente ocorreu, é um milagre que é histórico, é um milagre de fato. O que eu destaco aqui é que Jesus é também o nosso Deus intercessor. Porque a vida de Jesus era orar. Ele orava muito. Daí uma lição para você e para mim. A grande importância de estarmos orando, sempre buscando a face de Deus. Jesus intercedia pelos seus discípulos, Jesus orava pelos seus discípulos e certamente já estava ali no monte orando por eles, enquanto eles estavam se dirigindo para o outro lado, para a outra margem do lago. Deus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor. A Bíblia nos ensina lá na carta aos Hebreus que Jesus vive sempre para interceder por nós. Deus intercede por nós. Jesus intercede por você e por mim. A segunda lição que eu destaco desse texto é que Jesus é o nosso Deus Salvador, como eu disse na introdução. Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos livra. Em primeiro lugar, através da sua obra salvífica, Ele nos libertou da condenação eterna do pecado. Através da sua obra na cruz, nós fomos libertos da condenação eterna do pecado. Mas também Ele é o Deus que nos livra de todos os perigos, dos males da vida, das tribulações, das aflições, porque Ele tem esse poder. E Ele o prova aqui, fazendo com que os discípulos pudessem testemunhar com seus próprios olhos o amansar daquela tempestade. Através do poder de Jesus Cristo, através da sua palavra, Ele então fez com que o mar se acalmasse. Jesus é o nosso Deus Salvador. Se você invocar o nome de Jesus, Ele o livrará. Se você invocar o nome de Jesus, Ele o salvará, porque Ele é o nosso Deus Salvador. É também o nosso Deus da paz.
Sim, Jesus é o nosso Deus da paz. Quando eles viram Jesus chegando, andando por sobre as águas, eles gritaram de medo. Mas Jesus disse a eles: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí ele entrou no barco e tudo se acalmou, porque ele é quem comunica a verdadeira paz aos nossos corações. Quando os nossos corações estão enfrentando tempestades, Jesus é aquele que acalma as nossas tempestades. Quando nós enfrentamos tribulações, Jesus é o único que consegue comunicar a nós a paz que excede a todo entendimento. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que concede paz. O Senhor Jesus é o Deus da paz. Ele mesmo disse aos discípulos: sou eu, não tenham medo. Quando Jesus está conosco no meio das nossas tempestades, não precisamos ter medo, porque Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que comunica a paz. Meu amigo, minha amiga, quando estivermos enfrentando as tribulações da vida, as grandes aflições, e estivermos no meio dessa crise, dessa dificuldade, sem ter ajuda de ninguém, você pode invocar o nome de Jesus. Ele irá ao seu encontro, porque já estará intercedendo por você. Ele já estará orando por você junto ao Pai Celestial. Ele irá ao seu encontro e manifestará o seu poder salvador. E manifestando o seu poder salvador, Ele comunicará paz ao seu coração. Portanto, se o seu coração está agitado, não se turbe. Apenas creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados à Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você acalme o seu coração e permita que o Deus intercessor, o Deus Salvador, o Deus da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa envolver o seu coração. Em nome dele, amém.